Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para o Carlos. É o seguinte, eu fiz alguns slides aí para nós poder fechar o conteúdo do primeiro bimestre, né? E ficar livre aí para o segundo bimestre. É o seguinte, se vocês pegarem aí o caderno de vocês, vocês vão ver que eu passei como conteúdo programático números e sequências, conjuntos numéricos como uma revisão, regularidades numéricas, progressões aritméticas, geométricas, e também passei a noção de matemática financeira, né, como conteúdo programático. E aqui nós temos, aqui nesse primeiro slide, nós temos aqui o tema do bimestre, né, que é números e sequências. E dentro dessas sequências nós temos as progressões aritméticas e progressões geométricas. Ou seja, dentro das sequências nós temos esses dois casos especiais, né? Que é a progressão aritmética, chamada de PA, e a progressão geométrica, chamada de PG. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de sequência. No primeiro caso nós temos uma sequência formada por figuras. Na primeira figura eu tenho um triângulo pintado ali, escuro, né? Na segunda eu tenho 3, na terceira eu tenho 6 e assim por diante. Então vocês percebem que nós vamos formando também uma sequência numérica, né? Primeira figura, um triângulo. Segunda, 3 triângulos. Terceira, 6 triângulos. 10, 15 e assim por diante. E aqui eu coloquei para vocês uma definição, né? Uma sequência numérica é um conjunto ordenado, né, de números, ou seja, tem um primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, e também existe um padrão aí dentro dessa sequência, né? Aqui eu tenho os elementos da sequência serão representados por A1, A2, A3 e assim por diante, né? Ou seja, como são números ordenados, eu não vou precisar escrever, tipo, esse é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro. Em vez de fazer isso, nós já abrevia utilizando A1 para o primeiro, A2 para o segundo, A3 para o terceiro e assim por diante, né? Até chegar no AN. AN, ele é chamado de termo geral e ele aparece assim, ó, como uma expressão. Então aqui nós já temos, ó, uma sequência, ela aparece como pode aparecer como figuras, pode aparecer como uma sequência numérica, ou pode aparecer como uma expressão matemática. Aqui temos progressão aritmética. A progressão aritmética ela é uma sequência numérica. Então, existe o que? Aquela questão das ordens, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Só que na progressão aritmética nós temos essa constante que ela é o que gera a sequência. Né? Eu tenho o primeiro termo mais um, eu tenho o segundo, 6, mais um, o terceiro, que é 7, e assim por diante. Então, quando essa constante, quando esse número, que é o padrão, ele é igual, ele é uma constante, essa sequência fica caracterizada como progressão aritmética. Quando não tem essa constante, chama só de sequência numérica mesmo. E aqui eu tenho, progressões aritméticas são sequências nas quais o aumento de cada termo para o seguinte é sempre o mesmo, ou seja, é sempre uma constante. Essa constante é chamada de razão. Nesse exemplo aqui eu tenho uma progressão aritmética com a razão 5. Aí aqui eu tenho, A1 é o primeiro, A2 o segundo e assim por diante. Termo geral de uma progressão aritmética é representado por essa expressão aqui, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, sendo que AN é o termo geral, A1 é o primeiro termo, N é a posição do termo geral e R é a razão. Normalmente eu não passo assim desse jeito, né? Essa fórmula com essas definições aqui não. Eu passo desse jeito aqui, ó, que tá do lado aqui, ó. Eu falo para vocês, se vocês querem encontrar o segundo termo, basta somar a razão uma vez ao primeiro, né? Se eu quero encontrar o terceiro termo, eu pego o primeiro termo e somo duas vezes a razão. Se eu quero encontrar o quarto termo, eu pego o primeiro e somo 3 vezes a razão. Até chegar nessa expressão aqui, ó. Bom, é isso. Nossa, aqui eu tenho a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. 5 minutos de vídeo, acho que dá. Eu vou contar a história desse cara aqui, ó.
Esse cara é o Carl Friedrich Gauss. Ele tem, segundo a história da matemática, tem um fato curioso sobre a história desse cara. Se eu não me engano, acho que ele é alemão, né? Ele nasceu ali no final do século XVIII e quando ele tinha 9 ou era 10 anos, né? Ele estava na escola e o seu professor, na verdade naquela época o professor era chamado de mestre, né? Que o cara dava aula de tudo, o cara era zica, rapaz. Então, o seu professor estava louco para ler o jornal do dia e ele precisava de um tempinho extra, né, para fazer essa atividade. Então ele pensou, quer saber? Eu vou ferrar com essas crianças, rapaz. Eu vou passar um problema de matemática e vou ganhar o dia todo para ler esse jornal. E foi o que ele fez. Ele passou o seguinte problema. Ele falou: qual é o resultado da soma dos 100 primeiros números naturais, né? Ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, assim por diante, até chegar no 100. Pronto, passou esse desafio aí e ficou tranquilo para se dedicar à sua leitura, né? Então ele pegou o piscinês, pegou o rapé, sentou na sua carteira lá e ficou de boa, rapaz. E vale lembrar que ali no finalzinho do século XVIII estava acontecendo a Revolução Francesa, né? Então cabeças estavam literalmente voando. E o professor queria saber de quem eram essas cabeças, né, rapaz? E então ele estava lá lendo devagar, mastigando a leitura, observando as ideias com a paixão, com um fervor. Quando menos de 5 minutos um aluno foi lá e falou: mestre, terminei. O mestre não deu nem atenção, rapaz. Ele falou: impossível, refaça de novo essa conta, tá errado. Aí a criança falou: não, mestre, tá certo. O mestre já estava indignado a essa altura, né? Ele levantou, bufando de raiva, e foi conferir a resposta. E quando viu, a resposta estava certa, cara. Aí ele perguntou: como foi que você fez para fazer isso? Isso é impossível para uma criança conseguir fazer isso tão rápido. Aí ele explicou, né? Ele falou assim, ó, que ele percebeu que somando o primeiro termo com o último, que é 1 mais 100, ele percebeu que era 101 a resposta. Fazendo a mesma coisa com o 2 e o 99, era 101 também, e assim por diante. Então ele fez 100 vezes 101, que ele encontrou 10.100. Mas aí ele percebeu que 1 mais 100 é o mesmo que 100 mais 1. Ele percebeu que ele contou os termos duas vezes. Então ele dividiu esse resultado, 10.100 por 2, que descobriu que a soma era 5.050. O cara era um gênio, o cara era zica. Mais tarde esse velho feio aqui, o cara se transformou no zica das baladas da matemática, rapaz. O cara é um monstro. O Frederick Karl Gauss, sei lá como se pronuncia. Bom, é isso, vamos voltar aqui à aula. Aí agora, pessoal, a progressão geométrica. Progressão geométrica é a mesma coisa, é uma sequência numérica, só que agora a razão, em vez de ele somar a razão para encontrar os termos seguintes, ele irá multiplicar, né? Fazer a multiplicação agora. Você percebe que agora eu tenho 2, ó, o segundo termo é 4, o terceiro é 8, ele está multiplicando por 2 aqui nesse caso, ó. Nesse caso aqui a razão é 3, ele está multiplicando por 3, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. E assim por diante. Ó. Aí aqui eu tenho, ó, progressão geométrica é uma sequência na qual é constante o quociente da divisão de cada termo pelo seu anterior. Ou seja, se você quiser descobrir a razão, basta pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Termo geral de uma progressão geométrica. Bom, como a gente não chegamos a se aprofundar nessa parte aqui, eu nem vou me dedicar muito tempo não. O termo aqui ele é mais simples, ó. Aqui eu tenho que o termo geral ele é AN igual a 1 vezes Q. Esse Q aqui é a razão, tá? Na progressão geométrica eles mudam esse termo. Em vez de usar R, ele utiliza a letra Q. Q elevado a N menos 1. É simples isso aí, ó. Se vocês forem lembrar da progressão aritmética, eu pegava para descobrir, sei lá, o segundo termo, eu pegava o primeiro e somava a razão, né? Aqui com progressão geométrica é o seguinte, se eu quero saber o segundo termo, eu pego o primeiro e multiplico. Na progressão aritmética ele soma, na progressão geométrica ele multiplica pela razão. Né? E aqui eu tenho a soma dos termos de uma PG
Nesse caso aqui, ó, não foi o Frederic Gauss que chegou, mas aqui precisa de um raciocínio bem complicado para chegar nessa definição também. Normalmente é apresentado só a fórmula mesmo. E essa é uma das fórmulas, né? Isso aqui é uma PG finita. Bom, é isso. Aqui para concluir, né? Ah, cara, passou dos 10 minutos, porra. Para concluir, tá aí, ó. Sobre as progressões, vale lembrar, ó. Para avançar um termo, basta somar R, a razão, se for PA, ou multiplicar pela razão se for uma PG. Pessoal, é isso, pessoal. Não tem segredo aí. Assim, para poder conectar esse assunto com a matemática financeira seria simples, né? Que é assim, na matemática financeira tem o juros simples e o juros composto. O juros simples, ele seria a representação de uma progressão aritmética, de uma PA. Só que com os termos diferentes, né? O primeiro termo, o primeiro termo, né, que é o A1, ele é chamado de capital. A razão é chamada de juros. E eu tenho um montante, né? Que seria, você poderia entender o montante como o termo geral, né? Bom, não tem termo geral, é um termo qualquer também. E a progressão geométrica seria entendida como o juros composto, né? A mesma coisa, o primeiro termo seria o capital, o juros seria a nossa razão, e teria que calcular o montante também lá, que aparece com uma expressãozinha um pouco diferente, por conta da taxa de juros, né? Mas enfim, é isso aí. Então, se algumas partes aí sobre PG, normalmente vocês não devem entender ou não estão entendendo, mas nós vamos aproveitar os próximos conteúdos aí para revisar isso aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês consigam assistir os 12 minutos. Fui!